Certamente você conhece uma expressão que é recente, uso recente, no português falado no Brasil, que é aquela assim: o Brasil não é para amadores. A expressão quer dizer que tem algumas situações que só acontecem aqui no Brasil. É o que parece. Uma delas, que certamente você tem acompanhado, tem a ver com um líder religioso que se apresenta como defensor de valores, defensor da moral, defensor da família, bons costumes, patriota, mas que nas suas falas ele tem milhares e milhares e milhares de seguidores. Então, seus vídeos públicos, né, destila ódio e leva os seus seguidores a odiarem algumas figuras, odiarem algumas pessoas. Especialmente algumas figuras, uma figura em particular, que ocupa um cargo muito importante na Suprema Corte de Justiça do Brasil. Esse líder religioso que aparece nos seus vídeos aí gritando, esbravejando, tem uma voz esganiçada, e eu tenho certeza que você sabe de quem que eu estou falando, e de quem é o alvo dos ataques dele, né, que, como eu disse, ele leva os seus seguidores a odiarem este ministro da nossa Suprema Corte de Justiça. E faz xingamentos, ameaças, e fala coisas realmente pesadas. Mais recentemente ainda foi divulgado um áudio com uma conversa telefônica deste líder com o ex-presidente do Brasil. E quando a gente escuta o áudio, se você não sabe de quem são as vozes, imagine que você não conhece aquelas vozes. Você pensaria que é um chefe de uma facção criminosa, de uma quadrilha, conversando com um subordinado dele. Você jamais pensaria, ninguém jamais pensaria, que é uma conversa entre um líder religioso e um ex-presidente da República. Tão baixo é o nível da conversa. Tantos impropérios ditos, né, tanta linguagem chula e tanta raiva demonstrada o tempo todo. E aí, pensando nisso, veio à minha mente uma passagem, ou melhor, algumas passagens do Novo Testamento, especificamente da primeira epístola de Pedro, São Pedro. Um texto pequenino que é um dos últimos livros do Novo Testamento. Vou ler aqui para você, preste atenção. No capítulo 2, versículo 17, olha o que está escrito, hein? Tratai a todos com honra. Amai aos irmãos. Temei a Deus, honrai ao rei. Tratai a todos com honra. Primeiro mandamento. Amai aos irmãos. Segundo. Temei a Deus. Terceiro. Honrai ao rei. Quarto. 4 ordens diretas, 4 imperativos em uma única frase, um único versículo. Tratai a todos com honra, significa tratar a todos com respeito, com consideração. Ou seja, gritar e xingar em praça pública, numa manifestação na Avenida Paulista em São Paulo, ou na praia de Copacabana do Rio de Janeiro, e aquilo tendo milhares, muito provavelmente milhões de visualizações, ameaçar, xingar, amaldiçoar uma figura importante no cenário brasileiro contemporâneo, isso não é tratar com honra. Muito pelo contrário, é tratar com desonra. Ou seja, um líder que se apresenta como religioso, mas que fazendo de público exatamente o contrário do que Pedro diz aqui na sua epístola. Tratai a todos com honra, respeitai a todos. Mais tarde, o mesmo texto da epístola de Pedro vai dizer assim: servi uns aos outros, capítulo 4, versículo 10, servi uns aos outros, é claro que está falando no contexto interno da comunidade de fé, mas isso se aplica também para quem é fora desta comunidade. No capítulo 3, versículo 8, ele diz assim, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, isto é, agindo com compaixão,
fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Misericordiosos, humildes. Quem fica esbravejando e gritando e xingando, falando impropérios, ameaçando, rogando pragas e maldições de público, quem faz assim não tem humildade. Não está agindo com misericórdia. Não está agindo com compaixão. Porque, no caso que nós temos visto no Brasil, coloca suas paixões políticas acima do Evangelho de Jesus. Como se a fidelidade a um programa político ideológico fosse superior ao Evangelho. Confundindo o Evangelho de Jesus Cristo com uma ideologia política e partidária, com a bandeira de uma causa política. O Evangelho de Jesus está acima de toda e qualquer causa política desse mundo. Está acima de toda e qualquer ideologia. Dizer que o cristianismo é uma causa política é uma heresia. É uma blasfêmia, é um sacrilégio. Dizer que se você não é dessa determinada ideologia, você não é cristão. O cristão não pode, não, o contrário, não pode ser cristão se apoia aquela causa ou essa daqui. Só é cristão quem apoia esse tipo de partido, quem apoia aquele candidato, quem segue esse líder. Sacrilégio falar assim. Tratar a todos com honra. E aqui interessante que diz assim, temei a Deus. Sabe o que é temor de Deus na Bíblia? Bom, não é ter medo de Deus, Deus vai me castigar. Não. Se você pensa assim, esta é uma compreensão equivocada. Temer a Deus na Bíblia é obedecê-lo. Meu pai já não está mais aqui conosco, meu pai já nos deixou há alguns anos, mas no meu tempo de menino, adolescente, em casa, meu pai ainda com a gente, ele falava alguma coisa, eu procurava obedecer por temor, quer dizer, por respeito. Por respeito. Por amor que eu tinha ao meu pai, eu obedecia. Temer a Deus, então, não é sim, ter um sentimento no coração, uma emoção diferente. Não. Temer a Deus é obedecê-lo. Ou seja, nós vemos ordens explícitas aqui do nosso comportamento na sociedade. Quem as desobedece não tem temor de Deus. Isso me faz lembrar uma outra passagem, né? Esse comportamento desse líder religioso gritando desse jeito e ameaçando figuras públicas faz lembrar a descrição que Jesus faz em uma das suas parábolas de um homem importante numa cidade que é descrito como não tendo temor de Deus, nem respeitando ninguém, não respeitava homem nenhum. Eu só temo a Deus se eu respeito meu próximo, o meu semelhante. Caso contrário, eu posso usar palavras, mas que são vazias, vãs. Eu temo a Deus se eu respeito o meu semelhante, ainda que eu não goste dele. Faz sentido para você? Clica na mãozinha do joinha aí se este é o caso. Inscreva-se aqui no Fé e Café. Se você já se inscreveu, eu te agradeço.